Muito bem, meus amados, estamos iniciando nossa segunda aula sobre história da África e da cultura afro-brasileira. História e cultura afro-brasileira, mas tem que começar na África. Então, desde já agradecer a sua atenção, aluno da FMB, aluna da FMB, da teologia. A gente, na primeira aula, sobre a parte da história africana e afro-brasileira, a gente falou da África atual. Por quê? Porque a história, ela parte do presente para o passado e volta para o presente. É o chamado giro hermenêutico do historiador. Então a gente não podia falar de África antiga, África medieval, se a gente não falasse da África nos dias atuais. Então esse foi o objetivo da nossa primeira aula. Acredito eu que atingimos esse objetivo com bastante sucesso. Conseguimos atingir bem esse objetivo de falar da África atual. E nessa aula de hoje a gente vai abordar a pré-história africana. E aí é interessante, porque assim, quando a gente fala de pré-história africana, a gente tem que lembrar que a África é o berço da humanidade. Que diversas espécies hominídeas surgiram na África. Então, de fato, a África é o berço da humanidade. A gente, claro, nós estamos falando para alunos da teologia, e a nossa visão teológica ela é bíblica, conservadora, respeitamos os liberais, respeitamos os outros, mas a nossa linha da FMB é essa. Mas é muito interessante a gente observar que conforme o pensamento científico, na verdade, o berço da humanidade foi a África. O Éden, do ponto de vista científico, foi a África. Foi lá onde surgiram as primeiras espécies hominídeas. E aí tem irmãos, às vezes, que batem cabeça com isso. Ah, mas a Bíblia diz que foi no Éden, não sei o quê. Aí você, às vezes, esquece algumas coisas, né? Primeiro, a Bíblia não diz onde fica o Éden. Não é porque fala que o rio Tigre e Eufrates sai do Éden. Ok, mas a localização do Éden é desconhecida. É desconhecida. Então não tem esse papo de dizer que era no Oriente Médio, não. Não se sabe onde era o Jardim do Éden. Ou seja, pode ter sido até na África mesmo, né? A gente não sabe. Vai que o paraíso tem 4 rios. Vai que os 4 rios do paraíso fossem o rio Nilo, o rio Congo, o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Entendeu? Então, aí coincidiria com a ciência, né? De que a África é o berço da humanidade. Então, como a nossa disciplina ela tem esse viés mais acadêmico do que bíblico, essa disciplina em específico, a gente vai partir desse princípio, de que a África é o berço da humanidade. E, de fato, quando a gente observa a história dos hominídeos, dos seres humanos que viviam na África, você tem uma diferença tremenda. Porque a primeira espécie, segundo a paleontologia, que é a ciência que estuda os antigos seres vivos, principalmente a partir de vestígios, ossadas e tudo mais, você vai observar que os primeiros hominídeos datam de 4 a 4,5 milhões de anos atrás. E esses hominídeos, eles estão todos na África. Não há vestígio de hominídeo fora da África antes de 800 mil antes de Cristo. Não existe. Você vai ter o Homo erectus, o Homo habilis, o Homo faber, o chamado Homem de Java, o Homo florensis, tem até o que é na China, que agora me foge aqui o nome, acho que é Sinanthropus. Você tem vários, mas já são do gênero Homo. Esse gênero que antecedeu o gênero Homo, chamado gênero Australopithecus, que segundo a ciência seriam os primeiros hominídeos, iniciando-se de 4,5 milhões de anos atrás, e ainda até 1 milhão de anos atrás, na verdade, são todos africanos.
E na verdade eles são de uma área bem restrita da África, mais ou menos ali onde fica o Quênia, Tanzânia, naquela região ali, seria o Sudeste africano. No Sudeste africano que se tem encontrado essas espécies bem antigas. E qual é a maior característica dos Australopithecus? Segundo a teoria evolutiva, eles se diferenciam dos demais primatas, que não é só macaco, é sonim, o gorila, chimpanzé, bonobo e por aí vai, porque esses hominídeos, eles têm o polegar opositor, o andar ereto e os pés preparados para caminhar. Então, esses seriam os 3 grandes diferenciais dos Australopithecus em relação a todos os hominídeos que lhe precederam. E, de fato, é uma diferença significativa, porque o polegar opositor, ele permite o movimento de pinça e o manuseio fino de coisas. E aí vai desde você pegar uma pedra para você poder atirar no animal, ou você usar um garfo e faca para poder comer, ou você usar os dedos para montar o Lego, como que está ali atrás, né? Monta o Legozinho. Ou para quem é manicure, cabeleireiro, bem, praticamente todas as profissões a gente usa as nossas mãos. Uma das poucas profissões que não usa a mão é professor. Mas só se ele não escrever em lousa, né? Porque é meio difícil. Então, de fato, você tem aí uma coisa muito curiosa, em que esses primatas, eles tinham esses 3 diferenciais. Os pés, eles eram projetados de fato para caminhar sobre o solo e não para segurar em galhos. Seu andar era ereto, não era curvado que nem dos demais primatas. Então, os mais antigos fósseis africanos encontrados de Australopithecus, e mais famosos, porque eu vou falar dos mais famosos, aqueles que são mais conhecidos, encontrados por mais inteiro e que de fato são mais antigos. Eu pego essa confluência desses 3 fatores, né? Porque descoberta todo dia tem lá na África, que são o Australopithecus afarensis, que seria de 2,5, 3 milhões de anos atrás, e que foi descoberto na década de 70 do século 20, e que foi descoberto inclusive por uma equipe de paleontólogos fãs dos Beatles. Vocês sabem que os Beatles, para muita gente, foi a melhor banda de música jamais existente, desde a invenção da caixa de som e das gravadoras. Então, os Beatles, eles tinham uma música muito famosa, Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy nos céus com diamantes. E eles acharam por bem nomear aquele fóssil, em vez de usar esse nome complicado, que é o nome científico em latim, né, de Australopithecus afarensis, chamaram ela de Lucy. E, inclusive, a Nied Guidon, ela se inspirou com os arqueólogos lá quando foram trabalhar lá em Lagoa Santa, encontraram um crânio, não chamaram de Lucy, mas chamaram Luzia, que é a luz brasileira. E até a gente estudou já lá na pré-história das Américas. Então, Lucy é um Australopithecus afarensis. Segundo os estudiosos, ela teria, na idade adulta, ou seja, 12, 13 anos, que era a idade adulta dos Australopithecus, ela teria cerca de 1,15 m a 1,20 m, a altura do meu filho Miguel, aí mais ou menos. Além disso, ela tinha um ciclo de vida que para nós é extremamente curto. Os Australopithecus, principalmente dessa categoria, afarensis, eles provavelmente morriam entre 15 e 18 anos de idade. Nasciam com 10, 11, 12 anos, começavam a se reproduzir, com 15, 18 anos já morriam. Então esse era o estilo. E eles gostavam de passar parte do tempo nas árvores e parte do tempo no solo. Os estudiosos chegam a dizer
que os australopithecus surgiram porque mudanças climáticas no continente africano de 4 milhões de anos atrás, essas mudanças climáticas fizeram com que grande parte daquela vegetação arborícola, daquela vegetação de árvores, ela tenha sumido e tenha substituído por grandes planícies. Que por isso essa espécie teria se adaptado com essas três coisas: o legal opositor para manusear objetos, para poder conseguir pegar qualquer coisa e comer, o pé adaptado para caminhar ou correr, e o andar ereto, porque era uma adaptação mais apropriada para as grandes planícies africanas, que não tinham árvores. Então essa vegetação ela teria caído e que por conta disso houve essa diferenciação, ok? Mais adiante, você tem uma descoberta já nos anos 2000, uma descoberta muito curiosa. Foi um pai com um filho que descobriram, e o filho com 10 anos, na verdade, um garotinho, o pai dele que era paleontólogo, e eles encontraram uma espécie ainda mais antiga que a luz, que é o Ardipithecus. E o Ardipithecus, ele já é de 4 a 4,5 milhões de anos atrás, bem antigo. E o Ardipithecus, assim como o Australopithecus afarensis, tem um alto nível de preservação. A Lucy, por exemplo, tem 68% do esqueleto. É aproximadamente isso. Então, a única parte importante que Lucy não tem é o crânio. Você só tem ossinhos da mandíbula aqui. Mas já o Ardipithecus, descoberto na década de 1990, já tem o crânio, muito embora não tenha praticamente nada do lado direito do esqueleto. Então, o Ardipithecus tem muita coisa parecida com o Australopithecus lá, com a Lucy. Então, de fato, esses são os esqueletos, os vestígios que a gente tem assim por mais conhecimento. Inclusive, eu quero ver se eu encaminho para vocês documentários sobre essas descobertas. Eu acho muito importante que vocês conheçam essa pré-história da humanidade na África, que é uma coisa extraordinária. E aí, mais adiante, você vai ter outras espécies de hominídeos também. Você tem, por exemplo, ainda na África, você tem o Homo habilis e o Homo erectus. Agora, o gênero Homo, ele já se diferencia do gênero Australopithecus. Por quê? Porque o gênero Australopithecus ainda era mais primata geral do que o humano para nós. Já o gênero Homo já traz uma outra mudança. Só que há uma lacuna histórica grande. Por quê? Porque embora o Australopithecus seja encontrado só na África, o gênero Homo é encontrado no mundo todo. E o que aconteceu então? Será que os Australopithecus migraram da África para outros lugares do mundo e a gente não sabe? Será que outros lugares do mundo tiveram suas espécies Australopithecus autóctones? A gente até agora não sabe, realmente é bem polêmico, mas de fato não se tem assim uma explicação de porque um tipo de espécie está só na África e outro está espalhado pelo mundo todo. Alguns chegam à hipótese mais lógica, que era de que o gênero Homo se espalhou de fato pelo mundo todo, ok? Bom, então você tem uma evolução no que tange a altura. O gênero Homo já tem cerca de 1,30 m, 1,40 m, alguns chegando a 1,50 m. Você tem também uma extensão da idade de vida. Eles já vão viver aí de 25 a 30 anos. E eles também começam a desenvolver vários artefatos. Artefatos de pedra, artefatos de madeira também. E além de tudo isso, talvez aí o que foi a maior invenção, na minha opinião, e a opinião bem hermanística, do homem pré-histórico, que foi a questão do domínio do uso do fogo. O domínio do uso do fogo foi, de fato, uma mudança extraordinária na história da humanidade. Pela primeira vez, os humanos eram agora capazes de dominar o elemento da natureza em estado bruto, que era o fogo. E com fogo você tem múltiplas utilidades.
Com fogo você é capaz de cozinhar alimentos. Então aquela carne crua ou aqueles vegetais duros, você agora usando fogo para cozinhá-los, eles se tornam mais palatáveis. Hoje praticamente ninguém come carne crua, né? E nem é recomendado, porque pode fazer muito mal à saúde. Talvez só os... Aí você diz, irmão, e o sushi? Mas o sushi é outro papo. Eu me refiro à carne de caça crua, e não a peixe. Você tem ainda também o uso do fogo como iluminação, como meio de você deixar o local bem iluminado, deixar o local de fato com ponto de luz ali, para que você possa acompanhar e possa estar no local isolado, mas ter uma referenciazinha de luz. O fogo também era utilizado para afugentar animais perigosos. Às vezes o local poderia ter invasão de um tigre, de um leão, e ali o fogo ele ajuda a espantar esses animais. E também o fogo é utilizado como meio de aquecer. Então, de fato, essas múltiplas utilizações do fogo, elas propiciaram uma mudança muito grande na humanidade. As pessoas, de fato, tiveram uma melhoria na sua qualidade de vida sobre vários aspectos. E esse domínio do fogo teria acontecido durante a era desses Homo habilis. E isso se vincula a outra coisa, que é a possibilidade de incluir mais proteína na dieta. Ou seja, comer mais carne, comer carne em maior quantidade. E muitos estudiosos apontam que essa maior ingestão de carne por conta dos nossos ancestrais teria sido o que propiciou o aumento do volume cerebral, o aumento do volume da massa encefálica. Ela teria aumentado, porque de fato o crânio de um Australopithecus, o volume craniano é 300 centímetros apenas, 300 centímetros cúbicos, ao passo que nós, homens modernos, chegamos a 1.350 centímetros cúbicos, perdão, 1.350 centímetros cúbicos. Quem chegou a ter 1.500 centímetros cúbicos de crânio foram os neandertais, e nós vamos ver mais adiante. Então, essa segunda espécie, segundo gênero Homo, ele teve diversas aplicações, existem diversos vestígios dele espalhados pelo mundo todo. Inclusive um desses gêneros Homo mais peculiares é o chamado Homo florensis, encontrado na Ilha de Flores, na atual Indonésia, e que, ao que tudo indica, eles guardariam uma certa semelhança com os pigmeus africanos, porque eles são muito baixos. O Homo florensis, ele não chegava nem a 1,30 m de altura. E ele é como se fosse assim um gênero Homo com vida de Australopithecus. Um negócio assim muito estranho, e que depois, se você tiver curiosidade, é bom você pesquisar sobre o Homo florensis, ok? Então, essa peculiaridade você vai ter também no Homo erectus, você vai ter no Homo habilis, que desenvolve diversas ferramentas. E aí a gente já chega nas espécies mais recentes. E dentre as espécies mais recentes, nós vamos ter duas, que é o Homo neanderthalensis, que ele surge na atual Europa, e o Homo sapiens surgido na África. Mano, você acha que os neandertais vieram da África e lá se adaptaram ao clima? Até agora não há vestígio disso. O vestígio que se tem é que são duas linhas evolutivas diferentes. Os neandertais evoluíram de alguma espécie pré-existente lá na Europa, talvez o Homo erectus, uma coisa do tipo, e como erectus viveu até bem pouco tempo, em termos de comparação dessa história, eles teriam vivido aí até cerca de 20 ou 30 mil anos atrás. Alguns desses Homo erectus e tal, Homo habilis, eu não me lembro qual foi a espécie que durou aí até bem pouco tempo, do ponto de vista da evolução, tá, pessoal? Do ponto de vista
pessoal, de fato, são dezenas e dezenas de séculos. E lembrando sempre que a aula é de teologia, mas essa disciplina, ela é fora da grade, assim, da grade comum da teologia, é uma disciplina oferecida a todos os cursos, ok? Então, deixando isso bem claro para você. Eu vim, então, dizendo que a ideia, aliás, esse novo hominídeo, o Homo neanderthalense, ele teria vivido aí entre 100 mil e 40 mil antes de Cristo, ou entre 100 mil e 35 mil antes de Cristo. Ao passo que o Homo sapiens existe aí desde 200 mil antes de Cristo, e que a sua versão mais recente, o Homo sapiens sapiens, surgido aí pós o encontro com os neandertais, é de cerca de 50 mil anos. Então, os neandertais, eles tinham uma série de adaptações para poder viver no frio intenso. O planeta Terra, entre os 80 mil anos até os 35 mil anos, ele viveu a glaciação, principalmente as regiões ali entre os trópicos de Câncer, não, Capricórnio, não, Câncer, perdão, do trópico de Câncer mais ao norte, você tem ali aquelas regiões praticamente todas congeladas. Só apenas na zona equatorial, entre o trópico de Câncer e de Capricórnio, que você tem ainda regiões que de fato não tiveram em glaciação. E que a adaptação do Homo neanderthalensis foi uma adaptação ao frio. Tinham sobrancelhas muito grossas, né? Geralmente o formato da cabeça era muito diferente. Ele era um ser vivo completamente adaptado àquela vida do frio. Mas que, ao longo da sua história evolutiva, quando o clima foi começando a mudar, e quando começaram os primeiros encontros com os Homo sapiens, alguns dizem que foram encontros violentos, que eles teriam guerreado entre si, mas não há comprovação histórica disso. O que há comprovação histórica é que nós temos genes neandertais, nós temos uns incrementos neandertais no nosso DNA. Mas isso não quer dizer que eles necessariamente brigaram. Eles poderiam muito bem ter vivido de maneira harmoniosa, ou pelo menos isolada, mas sem conflito. Ok? A gente não tem uma certeza de que neandertais e sapiens viviam se quebrando pau por aí. Ok? Então, essa espécie Homo sapiens surgida na África, ela vai se expandir pelo mundo todo, vai ocupar todo o planeta. Inclusive, nós vimos lá na parte de história indígena que eles ocuparam todo o território do atual continente americano e que foi uma mudança tremenda para eles. Porém, mostra que eles foram capazes de se aclimatar em qualquer lugar do planeta, coisa que nenhuma espécie hominídea anterior foi capaz de fazer, inclusive nem os neandertais, mesmo tendo até um volume cerebral maior do que os Homo sapiens. Ok? Então, essa história, ela tem a ver com os povos africanos. Muita gente às vezes pergunta assim, mano, e essas, por que tem louro? Por que tem negro? Por que tem pessoa do olho puxadinho? Também são derivações que alguns colocam que seriam adaptações ao clima. Então, a pele negra seria uma adaptação a regiões com maior incidência do sol e que por isso a melanina protege melhor a pele. Outros colocam que nas regiões dos neandertais o sol era praticamente inexistente. Então, eles tinham a pele mais clara, muitos com olhos claros e cabelos loiros. Já não há explicação plausível para os chamados olhos puxados dos asiáticos. Alguns acreditam que é algum traço de antepassado que conseguiu se reproduzir muito e esse traço permaneceu até hoje. Mas na verdade não há uma explicação unívoca para a coisa. Okay? Alguns até colocam que essas variações existem até entre os animais. Por exemplo, entre tigres e onças, existem onças da penugem mais clara, onde da penugem mais escura, e por aí vai. Pode ter sido apenas uma coincidência. Ok? Então, de fato, a gente não tem uma resposta definitiva. O que a gente sabe é que a partir dos últimos desenvolvimentos desses Homo sapiens,
muitos deles continuaram vivendo no continente africano. Estavam espalhados já por todos os lugares da Terra, mas muitos continuaram vivendo na África. E a partir desses homens pré-históricos vivendo na África, foi que eles de fato começaram a, digamos assim, povoar o restante do mundo. Aliás, povoar e criar os povos pré-históricos africanos. É a partir daí que a gente vai poder contar essa história. Contar a história desses povos que existiam pré-históricos na África e a gente poder, junto a isso, adentrar no estudo das grandes civilizações antigas africanas. Então, espero que você tenha aproveitado bem a aula. A gente espera também que você acompanhe os documentários. Nós vamos colocar no link da descrição os documentários para que você acompanhe, assista, se aprofunde nessa temática da origem dos seres humanos. E aí já no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo, eu pretendo trazer para vocês já algumas grandes civilizações da África na antiguidade, ok? Tranquilo? Então, agradeço sua atenção, espero que você aí esteja acompanhando o conteúdo, acompanhando todo o material das disciplinas, das aulas. No nosso canal tem outros vídeos muito interessantes e a gente agradece a sua atenção a partir de agora.